E a palavra do Senhor vai nos falar nessa noite de poder e autoridade. Primeiro, né? Poder, faculdade de gerar energia. Por que a lâmpada acendeu? Porque veio energia pelos fios. Essa energia que produz a luz na lâmpada é chamada de força ou poder. Parece que o termo em inglês traduz melhor, que é power, né? No entanto, esse poder não é nem da lâmpada e nem do fio, mas sim de uma ação externa. É necessário que uma turbina gire e produza essa força. Isso é poder. Ou seja, poder é a faculdade de gerar energia, força, de coagir, de eletrocutar. No entanto, é uma força externa, advindo de alguma forma de dínamo ou de energia mecânica. Autoridade é outra coisa. Estamos falando de duas coisas distintas. Autoridade é a habilidade de influenciar pela autoinfluência. Isso é autoridade. Autoridade é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Força ou poder é uma força que é facultada ou um direito adquirido ou um direito de permissão. Isso é força. Deixa eu ver se eu consigo exemplificar para você o que é força. Quando eu morava em São Bento do Sul, um dos bairros chama Rio Vermelho. O Modenir deve conhecer o Rio Vermelho. Um lugar muito bonito, com árvores, com rio, um lugar... Mas para você chegar no Rio Vermelho, você entra por umas estradas com muitas curvas e de pedrinhas soltas. E as pessoas trabalham em São Bento do Sul em diversos horários. Tem um horário que encerra às 10 da noite, as fábricas, e aí as pessoas vieram do Rio Vermelho e depois do seu expediente de trabalho tem que voltar para o seu bairro. E é longe, não é perto não. E no meio daquelas curvas... Um jovem estava voltando, ele tinha um Fusca na época, estava voltando de noite, tem muita serração, e ele ia rápido, estava cansado, ia rápido, não sabia que no meio da estrada tinha estragado um trator de esteira e estava parado numa das curvas. E esse moço, então, na sua velocidade que ia, não sabendo que o trator estava ali, entrou de cara com o Fusca na pá do trator. E o para-choque traseiro veio para frente do Fusca, porque a pancada foi grande e o trator não se mexeu. Estamos falando de força externa, que faz parar você querendo ou não, mas não é algo natural. Isso é força. Autoridade é uma outra coisa. Autoridade é o seguinte: não tem aquelas mocinhas magrinhas que trabalham no trânsito? E vem aquelas jamantas enormes aqui pela marginal, e quando chegam aqui na rótula, aquela menina magrinha, usando um uniforme, faz assim com a mão. Isso é autoridade, não é força. São coisas diferentes. A força, você pode negociar com ela, você pode comprar, você pode tomar emprestado. A autoridade você recebeu e você fará uso dessa autoridade. Eu tenho que esclarecer isso porque dentro da mensagem nós vamos aprender algumas coisas nessa noite que é importante você saber. Por que razão você tem sofrido tantas quedas e não consegue se recompor, se recuperar? Porque você não entendeu. Jesus disse assim no texto sagrado: vocês erram por não conhecer o poder de Deus e a sua palavra. Então, erramos porque não conhecemos. Nessa noite nós pretendemos, pelo menos, jogar um pouco de luz sobre esse assunto. A autoridade não está sujeita a nenhum tipo de negociação, considerando que ela reflete caráter e também a capacidade de influência. Eu disse que nós faríamos a leitura de alguns textos e eu vou falar um pouquinho de Jesus relacionado à autoridade e poder. Lembre-se o seguinte: Jesus sempre se referiu ao Pai.
nos evangelhos, porque os evangelhos são de Jesus, e dentro dos 4 evangelhos você vai encontrar Jesus fazendo 55 referências ao Pai, porque tudo que ele possuía era proveniente do Pai. Jesus tinha força, sim ou não? Da onde que vinha? Do Pai. Por isso que ele faz referência ao Pai 55 vezes. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículo 7, Mateus coloca no monitor, Jesus vai dizer assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ou seja, a força que Jesus possuía era proveniente do Pai. Entenda isso, porque você vai precisar de força para vencer as tuas batalhas, e essa força é proveniente de algo exterior. Vem de um dínamo, no qual você precisa estar ligado. Posteriormente, no capítulo 28 e o versículo 18 ainda de São Mateus, Jesus vai dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando eu disse que força é proveniente de um dínamo, para que aquele dínamo gere a força, é preciso que uma máquina esteja ligada a outra máquina através de uma correia. Você não consegue vencer nada na sua vida, nem física, nem espiritual, se você não estiver ligado àquele que produz força em você. Você só consegue resplandecer a luz de Cristo se você estiver ligado naquele que produz força. Jesus está dizendo, portanto, todo o poder me é dado do Pai, no céu e na terra. Quando nós lemos o Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 4, a partir do versículo 31 até o 36, você vai encontrar uma pessoa endemoniada na sinagoga, em Cafarnaum. Jesus ordena e aquele demônio sai, a pessoa fica liberto, e o texto vai dizer assim no versículo 36, todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder, duas coisas diferentes, ordena aos espíritos imundos e eles saem. Que poder é esse? Poder proveniente do Pai e autoridade recebida do Pai. O poder, estando ligado no Pai, você tem o poder. E a autoridade, ele já colocou à nossa disposição. Pegarão nas serpentes, você tem o poder e você tem a autoridade. Beberão coisas mortíferas, você tem o poder e você tem a autoridade. Imporão as mãos sobre os enfermos, você tem o poder e você tem a autoridade. As duas coisas estão andando juntos, mas você precisa estar ligado em quem te deu a autoridade. Irmãos, com pesar no coração, eu vejo que pessoas sofrem baques violentos nas suas vidas porque não conhecem o poder que possuem, não conhecem a autoridade que têm. E eu já preguei aqui numa outra ocasião, os demônios sabem quem é você. A pergunta era, naquela pregação, você sabe quem é esse demônio? Porque a maioria dos crentes abomina, detesta, quando o pastor prega uma mensagem que fala de demônio. Ai, pelo amor de Deus, eu quero ouvir de Jesus e não quero ouvir de demônios. Como é que você vai enfrentar um inimigo que você não conhece? Um inimigo que está minando o seu casamento, está minando o seu salário, está minando a sua empresa e você não quer que fale dele. E se tem uma coisa que o diabo gosta, é que não se toque no nome dele. Ele detesta isso. Agora, quando você sabe quem ele é, qual a força dele, qual o poder dele, qual a autoridade dele dentro da posição hierárquica dos demônios, e você conhece a tua posição hierárquica, o diabo vai saber, com esse dali não dá, com esse daí eu não posso. Eu não vou chamar de privilégio, irmão, porque não é privilégio. Eu acho que não é privilégio de expulsar demônios, mas já tive a oportunidade de expulsar demônio, e praticamente todas as vezes que eu estou chegando no lugar onde está alguém endemoniado, o diabo já se manifesta na pessoa, rejeitando a minha presença. Num prédiozinho aqui na Vila Real, um prédiozinho de 5 andares, se eu não me engano. Alguém me chamou desesperado, um casal desviado da igreja,
me chamaram desesperado e eu fui lá para entender o que era. Quando eu cheguei na porta, estava um homem lá na porta do prédio, um prédio residencial, gente passando, gente entrando, gente subindo, gente saindo, e aquele moço chorando na porta. Um homem, jovem ainda, chorando, e, pastor, que bom que o senhor veio. Eu nem conhecia o moço, mas ele já tinha escutado falar, e me chamou já de pastor, que bom que o senhor veio, porque eu já tentei expulsar o demônio e não consegui. Quer dizer, uma pessoa que está desviada dos caminhos do Senhor não está ligado à força geradora de poder e não tem autoridade. Aí subimos, tomamos o elevador. Quando chegamos na porta de acesso ao apartamento, a moça não me viu, a porta estava fechada. Mas já lá dentro ela gritou, tira ele daqui porque eu não gosto dele. De quem que a moça não gostava? Do pastor Oceano? Não, da autoridade que eu recebi do Pai. Quando Satanás olha para você, ele precisa ver que tipo de autoridade você tem. Porque se você não tem autoridade, irmãos, eu ensino às vezes em outro tipo de pregação, né? Algumas pessoas inexperientes vão expulsar demônio mais ou menos desse jeito. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Espera aí, você quer expulsar o demônio ou você quer tomar um banho do sangue de Jesus? Porque o sangue de Jesus tem a função de lavar você dos seus pecados. Isso é o sangue de Jesus. Agora, expulsar demônio, não. Expulsar demônio é chegar com autoridade. Ele sabe, ele precisa saber. Está chegando o Jean aí, e o Jean tem autoridade, porque ele ganhou uma autorização do Pai para me mandar embora. Então o diabo já vai logo saindo. Agora, quando você tem só a força, porque tem pessoas que têm a força, estão ligados em Jesus, estão recebendo aquela energia, mas não têm autoridade. Aí o demônio fica choramingando, irmão. Você não acredita. Eu não sei se alguém dos senhores já expulsou o demônio. O diabo fica choramingando. Não vou sair não. Porque só tem o poder, mas não tem autoridade. Doença, mais ou menos dessa natureza. Miséria, espírito da pobreza, mais ou menos o mesmo caminho. Então você precisa nessa noite entender a palavra do Senhor Jesus. Ele disse, eu recebi do Pai poder e autoridade. Para que eu tenha o poder, eu preciso estar ligado na fonte de energia. E para que eu tenha autoridade, eu preciso saber que eu recebi do Pai essa autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para impor as mãos. Quantos creem que a palavra do Senhor toca nessa noite? Todos ficaram grandemente admirados e estavam dizendo, que coisa, que palavra é essa? Sabe, quando você vai ministrar uma palavra no culto, é possível que você não entenda isso. Quando você vai ministrar uma palavra na igreja, tem uma força de demônios que quer fazer as pessoas dormir, que quer fazer as pessoas distrair, usa criança, usa espirro, usa tosse, usa acidente. São espíritos malignos. Quando você começa a ministrar com autoridade, já logo aquilo cessa e você vê que então o Senhor começa a agir pela autoridade na pregação. Agora, se você assume a tribuna, os pregadores, assume a tribuna assim meio mortinho, meio xoxinho, né? Saúde da igreja com a paz do Senhor. Irmão, ora por mim que eu estou querendo desmaiar aqui. Autoridade, você pode ter até o poder, mas a autoridade não está presente. Então nós precisamos entender que nós temos sim da parte de Deus a autoridade. Quando Jesus instruía os 12 discípulos no Evangelho segundo São Lucas no capítulo 9, ele disse assim aos 12, eis aí vos dei poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Quando Jesus disse aos discípulos, irmãos, quando eu leio a Bíblia, Jesus disse aos discípulos, eu tomo posse, é meu. Eu sou discípulo de Jesus, sim ou não? Se Jesus disse aos 12, eu vos dei poder e autoridade, é meu também. Eu tenho poder e autoridade. Poder porque eu estou ligado na fonte de energia e autoridade porque foi me dado. Não dá para usar, quem sabe, o argumento, eu tenho uma credencial de autoridade, mas Satanás sabe que foi me dada essa autoridade. Foi dado a você também, irmãos. Qual é a sua angústia? Qual é a sua aflição? Qual tem sido a sua guerra?
Quando você está aflito, do que você se lembra? Preste atenção na sua resposta. Quando você está angustiado na sua dor, na sua doença, ou no seu problema financeiro, de quem que você se lembra rapidamente? Eu vou chamar o pastor para ele orar por mim. É assim ou não é? Claro que você pode chamar o pastor, você deve chamar. Biblicamente, você deve procurar auxílio do pastor. Eu louvei a Deus pela vida do presbítero irmão Daniel. Adquiri uma moto 0 km ontem, e aí foi em casa para mim ministrar uma bênção. O crente deve fazer isso, louvar a Deus e fazer ciente o pastor, para que o pastor ministre. Nós ministramos uma bênção. O crente deve entender isso. Mas antes de sair da loja, o pastor não estava lá. Então, a autoridade é dele. O capeta, o capiroto, sei lá quem que você vai chamar ele. Essa moto aqui é minha, tá? Eu estou indo lá na igreja agora, o pastor vai ministrar, mas você não toca nela. Você tem autoridade. Você tem autoridade. O meu casamento está com problema. Você tem autoridade, sim ou não? Tem um monte de gente cheia de poder, falando língua estranha, orando 12 horas por dia e não tem autoridade no seu casamento. É assim ou não é assim? Então o Senhor nessa noite está nos ensinando. A autoridade é nossa para declarar dentro da nossa casa quem é que manda. Pastor, agora o senhor botou minhoca na minha cabeça. Quem manda lá na minha casa é o marido. Pode ser que sim, pode ser que não vamos discutir esse assunto. Quem manda lá na sua casa, não importa se você é o marido, se você é esposo, se você é solteiro. Lá na tua casa quem manda é aquela pessoa que recebeu a autoridade de Deus para dizer, aqui dentro da minha casa, mando eu, mando meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, nós mandamos. Não tem lugar para espírito maligno. Você pode exaltar o nome do Senhor Jesus ou a tua panela tem andado queimando o restinho lá? Não, em nome de Jesus. Autoridade. Eis aí vos dei poder e autoridade. Deixa eu voltar um pouquinho para a questão do poder. Poder, power. A palavra em inglês parece que traduz melhor. Quando Davi, em um determinado tempo, a arca tinha saído da sua mão, já não estava em poder dele, e ele estava procurando reconquistar aquilo até o momento que ele chegou no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, que ele conseguiu reaver, trazer de novo a arca para si, para dentro da casa do Senhor. Ele então requer que as pessoas louvem ao Senhor e ele propõe um salmo, que é o salmo de número 105, verso 4, aonde ele vai dizer: buscai ao Senhor e a sua força. Esse versículo, ele se repetiu no Salmo 105, verso 4, porque ele foi proferido lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16 e o verso 11, por ocasião daquela vitória. Quando o salmista está dizendo assim, buscai ao Senhor e a sua força, e buscai isso, a sua face continuamente, ele está dizendo que a força que você tem, diferente da autoridade, você só a tem quando você busca no Senhor. Você pode ter toda a autoridade que você quiser ou que você puder bancar. Se você não tiver poder, você não é vitorioso. Essas duas coisas vão precisar andar juntos. Mas você não consegue poder em outro lugar, só no Senhor Jesus. Então o salmista está declarando, busque a força do Senhor e faça isso continuamente, ou nunca desligue. Quem tem carro aqui? Quem tem carro? Quem tem carro? O que acontece quando arrebenta a correia do alternador? Acaba a energia, a eletricidade, acaba a força, e já o teu carro vai morrer, porque à medida que você for andando, o sistema eletrônico vai consumindo a energia da bateria e o carro vai morrer. Então você nunca pode deixar a correia quebrar, romper. Com Cristo é a mesma coisa. Se você romper o seu relacionamento com Cristo, você pode usar a desculpa que você quiser. Quebrou essa corrente, você vai ficar sem força, sem energia, sem poder. Por que o mundo lá fora precisa se acostumar com as desgraças?
Porque eles não conhecem a força que eu e você conhecemos e não sabem a proveniência daquela força. Agora, eu e você sabemos. Eu estou ligado com Cristo todos os dias e toda a força que eu possuo é proveniente de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, quando ele falou da indumentária do soldado, ele falou assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça-se no Senhor e adquira, conquiste, compre, pague por isso a força que vem do Senhor. Ah, pastor, está falando de dízimo. Não confunda as coisas. Estou falando de oferecer o teu melhor ao Senhor, seja na área que for, para adquirir a força que é proveniente dele. Nós temos a tendência de, quando sofremos um baque, de quando ouvimos uma notícia ruim, desfalecermos. É justamente nesse momento que você mais precisa da força que vem do Senhor. É justamente nesse momento que você não pode desligar do Senhor. Em momento algum. Mas quando vem a notícia ruim, quando vem o baque violento, aí é que você deve agregar valor a esse relacionamento entre você e o Senhor. Quando Jesus orientava os 70 discípulos, no capítulo 10 do Evangelho segundo São Lucas, versículo de número 19, ele vai dizer assim: eu vos dei autoridade. Está falando de uma coisa diferente. Para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Irmãos, quer ver só como tem umas histórias que às vezes a gente ri? Que é para rir. Quando você vê pessoas que estão na igreja há tanto tempo, de repente uma noticiazinha ruim, não sei se foi a pastora Dani que falou de dor de garganta aqui outro dia, de um caroço na garganta, não me lembro quem foi que falou aqui, de um caroço na garganta, a Vanusa, né? Vanusa. Irmão, você tem um caroço na garganta, a pessoa põe a mão aqui na garganta, sente um caroço, sente uma dor, ela não glorifica o nome do Senhor. Ela diz o quê? Estou com câncer. É assim que as pessoas fazem, não é? Eu sou um ser humano também. Me saiu uma berruga aqui um dia desse atrás, e aquilo foi crescendo, eu olhei para o espelho, eu não enxergava direito, peguei o celular, tirei uma foto, no celular ficou mais feio ainda, digo, Jesus, será possível? Na minha cara? Aí estava dormindo, aquele negócio estava crescendo, uma berruga, crescendo aqui assim no meu pescoço, não podia fazer a barba, minha esposa ficava brigando comigo, eu deixava todo cheio de pelo em volta da berruga, eu não tinha como fazer a barba. Fui dormir, fui coçar, arranhei na berruga. Quando acordei, tinha uma sangueira no meu travesseiro. Eu disse, pronto, vou morrer. Não posso ver sangue? Vou morrer. Aí fui lavar minha cara. Quando eu fui lavar a cara, que eu passei o sabonete, a berruga caiu, desapareceu. Eu já estava quase morrendo do coração. Eita, Jesus amado, como nós somos, né? Nos esquecemos que temos autoridade para dizer a qualquer coisa, você não vai fazer dano na minha vida. Eu tenho poder para te queimar. Eu tenho poder para te destruir. E eu tenho autoridade para te ordenar. Você está entendendo a palavra do Senhor nessa noite? Funciona ou não funciona, irmão Ronusa? Funciona, irmão. Você não tem noção como funciona. Não funciona quando você não consegue acreditar. Aí realmente não funciona. Porque você não desenvolveu uma fé, um talento de ficar constantemente ligado no Senhor para romper as barreiras e passar por cima de toda a força do inimigo. O inimigo não veio por outra razão, ele veio com a intenção de machucar. Mas nós temos autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo e nada, e essa tradução que eu trago aqui comigo, se absolutamente nada vos fará dano algum. Você pode exaltar o nome do Senhor Jesus, por quê? Porque você tem poder, quando você está ligado em Cristo, e você tem autoridade, foi dado a você. No momento em que você aceitou a Cristo como Salvador, foi te dado autoridade para
pisar serpentes e escorpiões. Autoridade. No Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículo 32, a Bíblia vai dizer assim que as pessoas admiravam a sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade. A palavra dita, ela precisa ter essa autoridade. Qual é o mal que está afetando você? Teve um dia que eu preguei aqui na igreja, você deve lembrar, que eu falei, de vez em quando a gente fala naquela cebola, né? Aquela metade lá da cebola na geladeira. Eu falei aquilo ali, e a mensagem era a questão da autoridade. E a irmã Maria Macedo estava no culto, esposa do evangelista Monilton, e eu disse, irmão, você tem que chegar em casa com autoridade e conversar com a sua geladeira. E conversar com a porta da sua casa. Porque você fala com a sua casa inconscientemente, sem pensar. Quando você chega em casa, você olha, lá em casa está desse jeito. Você chega assim, você olha para aquela casa que não é nossa, eu pago aluguel ali, e você olha e diz, tu vai cair, né, miserável? Porque o cupim está comendo todo. Se fala com a sua casa. Se fala com a sua geladeira. Você chega na porta da geladeira e fala, eita miséria. Não é isso que você fala para a sua geladeira? E aí eu preguei aqui daquela abençoada, aquela cebola pela metade. Está lá dentro da sua geladeira. Você abre a geladeira, não tem mais nem água lá, só aquela coisa olhando para você. A irmã Maria entendeu. E ela contou que ela tinha vivido uns processos difíceis e alguns... Vem para todo mundo, de repente vem aperto. Ela chegou em casa e falou com a geladeira. Botou a mão na geladeira com autoridade. Eu não sei o que foi que ela disse para a geladeira, mas eu fico imaginando aqui na minha cabeça. Ô menina, tu faz favor, né? Melhora essa pança aí que eu quero comer coisa boa. Eu não sei o que ela falou lá, mas ela profetizou na sua geladeira. E desde então ela já deu testemunho aqui, que as portas se abriram de tal maneira que o salário que antes da mensagem proferida com autoridade chegava até perto do fim do mês. Fazia as compras, chegava perto do fim do mês e começava a acabar. Desde que ela falou com a geladeira com autoridade, falou com a casa com autoridade, aí todo o produto que ela adquiria e adquire, agora sobra para o mês que vem. Está sobrando lá na sua casa? Está sobrando lá na sua casa? Faltou uns amém aqui, porque de repente não está sobrando. Então aprenda hoje, irmão. Fala com a sua geladeira. Fala com a sua casa. Fala com o seu carro. E os homens, fala com a sua esposa também. Fala para ela, não desperdiça tanto, que daí vai melhorar também, vai ajudar, né? Amém? Porque nós pensamos às vezes que profetizamos é para desperdiçar. Não é para desperdiçar, não. Você não pode jogar nada fora. Mas seja um profeta de Deus dentro da sua casa. Tenha autoridade. Paulo escreve a Tito, no capítulo 2 dessa epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 15. E ele vai dizer assim, exorta, repreende com toda autoridade e ninguém te despreze. Preste atenção nesse assunto aqui rapidinho. Paulo está falando as diferentes classes de pessoas no meio dos crentes. Está falando com os velhos, está falando com os homens, está falando com as mulheres, está falando com os jovens. Está falando com todas as classes de irmãos dentro da igreja. Eu tenho visto com pesar no coração como falta autoridade na casa dos irmãos da igreja. Como falta autoridade de pai. Como tem pai com medo de dizer ao seu filho aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que deve, aquilo que não deve. Tem uns pais, meus irmãos, que fala sério. Olha, fala sério. Não conseguem dominar filhos, porque são medrosos, não têm autoridade. Sabe quantos anos o Filemão, que é o meu nenê, tem? 25. 26? Eita. Eu não preciso nem falar. Apenas pendura a sobrancelha no prego. Autoridade. Isso é autoridade. E nem por isso eu perdi os meus filhos para capeta ou para mundo. Nem por isso.
É assim ou não é, pastor Cleicione? Desde sempre. Ah, queria namorar não sei quem lá. Pode não. Ah, mas não pode. Não deixo. A Gisele se engraçou com o menino se engraçou com a Gisele, trouxe um buquê de flor daquele tamanho, tal. Senta aí, moleque. Você dá conta de sustentar a menina? Você não sabe trabalhar. Você não estuda direito. Você quer namorar com a minha filha? É isso mesmo? Você vai bancar isso aqui? Vou fazer um acordo contigo. Você aceita Jesus como Salvador. Irmãos, tem uns pais que não têm autoridade. Depois se queixa. Senta aí, moleque. O moleque sentou. Aceita Jesus como Salvador. Depois que você aceitar Jesus como Salvador, receba o batismo com o Espírito Santo. Depois que você recebeu o batismo com o Espírito Santo, você me procure e diga que você quer ser ordenado ao presbitério. O cara não sabia nem o que era presbítero. Nunca mais foi na minha casa, deixou minha filha em paz. Coragem minha. A Gisele se desviou por isso? Está ali, ó. Servindo a Deus. E eu estou orando todo dia. Que Deus guarde ela. Que Deus livre essa menina. Só não conseguiu casar mais. Não foi por causa daquilo, né, minha filha, né? Papai e mamãe, me ouça. Quantos filhos vão para o inferno porque você não tem autoridade? Quantos filhos vão para o inferno porque você não tem autoridade? Paulo disse a Tito, fala, exorta, repreende com toda autoridade. E ninguém te despreze. Não vai te desprezar, irmão. Trata o teu filho à altura da necessidade. Perca o genro, perca a nora, mas não perca o teu filho para o diabo. Só isso. Amém? Difícil de falar esse negócio? De falar não, mas de ouvir, né? Poder. Eu já disse no começo, uma força mecânica gerada a partir de uma outra força. Salmo 62:11. O salmista disse assim, Deus falando. O salmista falando sobre Deus. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele. Você quer ter poder na sua vida? Coloca Deus na sua vida. Liga em Deus. Depois o grande sábio Salomão, no capítulo 24 de Provérbios, e o verso de número 10, o sábio vai dizer assim, se te mostrares frouxo, sem autoridade, no dia da angústia, a tua força será pequena. O que é um dia de angústia? É aquele dia quando o cão corre em torno de você. O cão te avança. E quantas vezes vocês já me ouviram dizer, saí para passear com a minha esposa, na época a gente passeava porque a gente era jovem, hoje só vamos de carro, aí saímos andar, e quando saímos na rua um cachorro, mas um cachorro enorme, avançou. E ele avançou e a dona Ruth correu, aqui em volta de mim, o cachorro atrás dela. Atrás da minha esposa, em volta de mim. Iau, au, au, ai, 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 au, 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 ai, ai, ai. É. Aí eu peguei ela pelo braço, para, mulher! Autoridade, isso é autoridade. Quando ela parou, o cachorro, ô louco, parou também. Se você tem autoridade, irmão, se você adquirir, ou se você tomar posse da autoridade hoje, eu quero que você creia nessa mensagem, é profético, é a palavra de Deus. Está tendo problema lá, entra com autoridade na sua casa, entra com autoridade no seu quarto, entra com autoridade na sua empresa, entra com autoridade na sua escola. Por que tem gente na escola que sofre bullying? Por que nunca fizeram bullying comigo? Por causa da autoridade. Desde menino. Não tem. Escreveu, não leu? É burro mesmo, não tem jeito. Por causa da minha autoridade. Desde moleque. Então hoje eu chego em lugares por aí, as pessoas chegam de chinelo, calça, e o Filemão fica escandalizado, que eu vou de chinelo havaiana, calça arregaçada, que eu ando sempre com a calça arregaçada, camiseta rasgada aqui embaixo, chego nos lugares aí, o Filemão todo bonito, no tênis chique, as pessoas passam por ele e vêm falar comigo. O que o senhor deseja? Autoridade. Não é a tua roupa que identifica a tua autoridade, é o teu siso. O diabo precisa saber quem você é, querido. Lá nos teus negócios, lá no teu casamento. Ai, que mania que tem-se hoje em dia.
Ai, não está dando certo. Cadê a tua autoridade? Onde é que se colocou a sua autoridade que Deus deu para você? Jesus, quando estava sendo assunto ao céu, no Atos dos Apóstolos, ele disse assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Por favor, irmão, entenda a palavra do Senhor. Quando você perde para o inimigo, você não está testemunhando o poder de Deus. Quando você está sofrendo derrota, você não está testemunhando o poder de Deus. Jesus disse assim: vocês vão receber poder de Deus. Recebereis poder, sobre vós virá o Espírito Santo, e vocês vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando você lê o livro de Josué, preste atenção aqui. Deus disse a Josué: olha aqui para mim, irmãos. Morreu Moisés, morreu o líder. Deus avisa Josué, o líder chegou a hora dele. Mas todo lugar que pisar a planta do vosso pé, você está entendendo, irmão? Entre em casa hoje, depois dessa reunião quieta como está, entre em casa hoje com pé de vitorioso. Não importa se é o direito ou se é o esquerdo, isso é superstição. O pé que você botar primeiro dentro de casa, seja pé de possessão de vitória. Quando você colocar o seu pé dentro da sua casa, já fala para a cebola: na minha geladeira você não mora mais. Vou te comer e amanhã eu vou comprar outro quilo. Já entra como profeta. Você vai continuar ouvindo Deus falar com Josué, ele vai dizer assim: não sou eu que estou falando, não sou eu que estou mandando, tão somente ser o quê? Corajoso. Tão somente seja corajoso, valente. Amém? O que significa ser corajoso e valente? Só para você rir um pouquinho. Pastor da Argentina, ainda bem que não é no Brasil, né, Ana? Foi expulsar um demônio e ele começou: sale, sale. E o diabo falava: no salgo, sale, no salgo, sale tu se não entro eu. Autoridade. Se tu não sair, eu entro e te pego. Autoridade. Então nessa noite, querido, toma posse da autoridade. É o Senhor que está usando a minha boca, é o Senhor que está usando os meus lábios para que você seja vitorioso. Tem filhos arruinando a vida do pai, da mãe, da família. Não está na hora de você chegar e dar um basta? Sabe, tem uns filhos que viram um marmanjo, viram uns cacos, e o pai fica com a mãe, ele tudo medrosinho. Ai, meu Deus, mas como é que eu... Escuta aqui. Autoridade e poder. De quem que é esse negócio aqui, meu filho? Quem foi que comprou? Eu já passei pro teu nome? E você não vai me roubar. Você é meu filho, é fruto do meu ventre, mas na minha casa mando eu, moleque. Autoridade. Ou tu quer morrer nas garras dos malandros? Dá para você contar alguma coisa para mim? Deixa o Senhor falar com você um pouquinho nessa noite. Você não vai mais ser aqueles crentinhos frouxinhos que você encontra em outro lugar por ali. Não. Vem aquela jamanta de problema, aquela guerra terrível está se levantando, você só vai levantar a mão. Essa mãozinha, a sua mesmo. Pode parar. Pode parar. Na minha casa cessou a atividade do inferno. No meu casamento cessou. Cessou o estresse. Cessou a canseira física e psicológica que está te levando à depressão. Depressão já é doença do século passado. A doença desse século aqui já é outra coisa. Mas o Senhor quer dar vitória nessa noite. E a vitória que vem do Senhor, irmãos. É vitória que te levanta. É vitória que põe o crente de pé. Você não pode ser daquele crente que para vencer você quer cair. Sabe, às vezes eu prego em outros lugares por aí e prego vitória. Quando eu vou fazer as orações, as pessoas já vêm ali querendo cair. Não, a vitória que eu estou pregando é aquela que levanta. É aquela vitória que pega assim pela mão, pega assim pela mão, de pé, fica de pé. Não vai cair não, fica no pruma, não cai não. Você está me entendendo, querido?
Então não queira cair nessa noite, deseje, mas deseje muito ficar de pé como um vitorioso e dizer: eu posso todas as coisas. Agora eu estou no problema, agora eu estou na luta, mas já entrei em processo de vitória e eu sei que o nome do Senhor será exaltado.